adaptação, mas né, mano? incógnita é quase todo mundo, do lado dele, né? Futebol E brasileiro... os caras que estão do lado dele. O Gabigol também não foi bem na Inter e no Benfica, que também não estavam bem. Ele foi muito mal, mas não eram momentos ruins dos dois clubes também. O Flamengo não contratou ninguém ainda de... O De La Cruz. Então, ninguém ainda Além, sim. Que não anunciou ainda o De La Cruz, né? Tá aquela, já ok. tá vestindo a camisa, fazendo post. Eu acho que essa é uma bela contratação. Muito boa. Uma bela contratação nessa linha. Você está contratando um bom jogador do nosso cenário aqui sul-americano. É irmão do Carlos Sanches, aquele que jogou no Santos, né? Fez ótimas temporadas no River Plate. Eu só não sei o que é fábrica de meio campo que o Flamengo faz. Tem muito meio campo lá, não tem não? O Flamengo, na verdade, assim, tem dois times, né? Na minha opinião, é super favorito para essa temporada, porque tem um banco de reserva à altura, é um time que você pode descansar um ou outro jogador. Eu, particularmente, eu não vejo esse grande... Tudo isso nesse De La Cruz, não. Eu acho que no futebol jogador. Tá louco, Cício. É bom o Elton Rato. não. O Elton Rato que é bom. Não é questão do Elton Rato. A questão é o seguinte, na minha opinião, eu não acho tudo isso, todo esse alvoroço pro De La Cruz. Mas no time com o elenco e com a equipe do Flamengo e com o Tite, eu acho que o grande diferencial do Flamengo ainda é o Tite. Ou vai ser o Tite. Primeiro porque já chegou antes, já viu como é que é a casa e tal, e deverá ter a tranquilidade que não tiveram outros, até porque não mereceram. Né? O Vitor Pereira, o São Paulo. Não tem sentido o Tite começar a temporada e dançar no Campeonato Carioca. Acredito que não. Né? Embora essa diretoria nisso não tenha a menor credibilidade, né? Mas é o Tite, né? Mas é o Tite, E a tendência é que o Flamengo faça em 24 o que não conseguiu fazer em 23. Mas o Flamengo tá com esse time que a gente chama de um timão. Continua sendo um timão. Favorito a quase tudo. Não, tá com timão. Tá com um timaço, baita treinador, né? dinheiro para contratar, contratando pontualmente. Tite é muito inteligente, né? Eu trabalhei o Tite com pega ele. o trabalho do começo agora, né? Não, e antes do começo mesmo, né? Quer dizer, ele pegou o finalzinho do ano, né? Deixa eu ver quem é o Flamengo. Olha lá. Volta, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves. Thiaguinho, que é bom. Chegadas. Matheus Gonçalves. Thiaguinho. Menino, moleque. Thiaguinho e o De La Cruz, que eu acho um bom jogador. Não, é bom jogador, você não acha isso? Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, o Santos e o Pedrinho. Eu acho que desses aí, assim, o Flamengo... o que talvez possa fazer mais falta é o Everton. Sem dúvida. Eu acho que o Everton é um jogador... Tem quanto? 34 anos? 35? Eu acho que o Everton é um jogador ainda muito útil. Pronto. Um cara muito bom de bola. Os outros estavam meio na cara, né? O Santos perdeu espaço, o Rodrigo Caio não rolou, o Felipe Luiz se aposentou. Estão falando em lateral esquerdo, que é o Vinha, né? Mas acho que não deve Custa vir. caro. Exato. Provável que não Você venha. vai fazer piada? Não, eu estou falando o Vinha... estritamente. Não deve vir o Vinha. Viria, mas não vem. Então você também acha que o Flamengo está com um time mais que os outros? O Flamengo, Já tem. O Flamengo hoje no continente, no papel, é o melhor time do continente. América do Sul, fato. Esses jogadores, por exemplo, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro seria útil até a página 2, gente. O Everton Ribeiro, na escalação do Tite, ele brigaria com a Arrascaeta ali na meiuca. Ia jogar de meia. Com a vinda do De La Cruz, que eu não sei se vai ser titular ou se vai ser uma opção de banco também, acredito eu que o Tite deve colocar para jogar junto com o Arrascaeta e na frente dois atacantes ali, possivelmente Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que quem deve sambar é o Cebolinha. É o timaço, Kleber, não tem jeito. O Flamengo, pelas competições que ele vai disputar, ele precisa ter um elenco forte. E elenco não baseia-se somente em 11 jogadores. O De La Cruz você acha mais jogador do que o Everton Ribeiro? A quantidade de jogos que tem. tem. O De La Cruz é mais jogador. De Deus. Gente, vocês têm uma memória do Everton, é um absurdo. O Everton Ribeiro, gente, ele foi um grande jogador no Flamengo, é fato. Porém, a idade chega pra todo mundo. O Everton Ribeiro tá numa rotação abaixo comparado ao time do Flamengo. Eu acho que você tem razão. Não sei se rotação abaixo em comparação ao time do Flamengo. Eu acho que o time do Flamengo entrou em uma rotação abaixo em comparação ao próprio Flamengo. Sim. Ao próprio Flamengo. Quem voltou voando e acabou perdendo a posição no final da temporada foi o Bruno Henrique. Impressionante, de novo. Ele voltou voando. Do mesmo jeito, ele dava o tapa e ninguém pegava. O Pedro fez gol. O Pedro e o Gabriel foram os artilheiros do Flamengo e tal. Mas o Pedro não foi o Pedro de 2022. E o Gabigol meteu muito gol. menos. O Gabriel
Menos. Mas isso por o culpa da Everton diretoria. Se a também gente não foi. analisar por esse culpa da lado, o De La diretoria. Cruz é melhor que esses caras todos? Não, eu não sei se é mas melhor. pelo momento, Mas também são potencial. características e posições Sim. diferentes. Não, tudo bem, né? mas só que ele está Dá pra jogar comparando os dois, dá pra o jogar De os La dois. Cruz com a saída do Everton Ribeiro. O Everton expectativa Ribeiro no Everton é muito Ribeiro- mais útil. Não, que o eu De La acho mas que é você sabe a aquela, memória aquela afetiva. reoxigenada necessária, Cicinho. Exato. O Everton De La Ribeiro. Cruz o Flamengo é aquela precisava. mudança E precisa pontual ter. necessária. E assim, Exato, o Flamengo não é só culpa do Landim, não é só culpa do Marcos Braz. Foram os principais Muito do responsáveis. Vitor Pereira, sim, muito do São Paulo, mas é dos jogadores. Esse elenco É. minimamente mexido, como foi em 22, não faz tanto tempo assim, fez o que fez na Copa do Brasil e na Libertadores com o Dorival Júnior. Então, assim, o elenco precisava dar uma reformulada. Vou dizer que Everton Ribeiro Eu acho que é isso, e reformulada é isso. não é, É inclusive, isso. não, laranja podre, não é isso. É na vida. Você pode mexer uma e outra coisa. Claro. Eu entendo esses movimentos todos, até porque o Felipe Luiz se aposentou. O Rodrigo Caio, que é um ótimo jogador, uma série de lesões que o impediram. Eu acho que normal isso. E o Santos goleiro, aquela coisa não estava tão bem. Lógico. Era Não, o terceiro e opção o hoje. menino é Matheus, né? O goleiro que andou jogando, aí ganhou a posição do Cunha. Santos, o Matheus Cunha. Aí chegou o Ócio vai jogar. E com a Mas o- própria chegada do Tite agora no final da temporada, Então, aí já que deu tá, uma, aí que já tá. deu uma Você vai, mexida. Mas O aí a cara diretoria se do coça. Flamengo, É, o claro cara, a se diretoria do coça. Flamengo, ela Tem que recupera o jogar. Tite, né, pô? Tem que correr. Não, mas peraí, aí que tá. Esse é o X da questão. A culpa do Flamengo não ter ganhado nada nesse ano de 2023 foi exatamente de Landim e Marcos Braz. Achei que você ia falar que era porque- Principais responsáveis. Porque o sim. negócio é o seguinte, quando você acho que troca não só treinadores eles, durante né? a temporada Não joga. toda, mas é que tá, Mauro, esse jogo... Não, né? Nada importante não, já eu respondo essa fonte. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Sobre o Felipe Luiz, um jogador que era do Flamengo até dia 31 de dezembro, se aposentou e ele recentemente recebeu o convite da CBF, tá? Para ser coordenador de seleções. E o Felipe Luiz recusou esse convite. Lembrando que o Dorival Júnior é o novo treinador e o Felipe Luiz era o nome preferido aí do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, que queria ter o Felipe Luiz ali para ser coordenador da seleção, mas não vai ter porque o Felipe Luiz recusou, diferentemente do Dorival Júnior. E eu vi muita gente criticando o Dorival Júnior. Teve comentarista falando que é um novo 7-1. Gente, na boa, com todo respeito a quem pensa diferente de mim, mas eu acho o Dorival Júnior como a melhor opção entre os treinadores brasileiros. Tudo bem, poderia tentar o Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira acho que não aceitaria, nem acho que a CBF convidaria o Abel Ferreira pelo perfil dele, de criticar. O Dorival Júnior, faz o básico, mas é o básico muito bem feito. Parece até que eu estou falando assim de reserva, mas é verdade. É o básico muito bem feito. Então, boa sorte ao Dorival Júnior, todo respeito a esse profissional aí, que é sensacional. Vamos falar do Flamengo agora. Hoje teve reapresentação, como eu já disse para vocês. O Flamengo confirmou também nas redes sociais que o De La Cruz chega nessa terça-feira em voo às 13 horas, o famoso 1 hora da tarde, lá no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Quem quiser fazer o Aeroflá pode ir para lá. E o De La Cruz, que estava pronto para vestir a 7, não vai vestir a 7, porque o Flamengo divulgou que Luiz Araújo vai herdar a camisa 7 do Everton Ribeiro. E pelo que me passaram lá no Flamengo, de fato, o De La Cruz estava perto de usar 7, sim, mas a diretoria seguiu a hierarquia. Tem gente mais antiga no time que gostaria de usar 7, que no caso é o Luiz Araújo, e aí o Luiz Araújo pegou a 7 e pronto. A ver qual vai ser a escolha da diretoria ou até mesmo o De La Cruz para usar, qual número ele vai usar no Flamengo. Mas a 7 ficou com o Luiz Araújo. Eu vi muita gente criticando, sou contra isso também, ficar fazendo ataque, hate em cima de jogador, porque o jogador herdou o número 7. Boa sorte ao Luiz Araújo com a camisa 7, ele gostaria de vestir a 7, pronto, a 7 é dele, o De La Cruz agora vai escolher um outro número. O Flamengo também divulgou que Bruno Henrique, que o Flamengo divulgou aí no sábado a renovação de contrato dele, vai conceder entrevista coletiva na sexta, 1h30 da tarde, e em seguida o De La Cruz será apresentado à imprensa. Sobre a representação, galera, vamos lá, os jogadores nesse primeiro dia seguem o padrão, tá? Fazem exames, são avaliados, vão ver percentual de gordura, massa magra, o que a nutricionista ou o nutricionista vai passar a dieta, vai avaliar como é que cada jogador se apresentou, enfim. Só que a boa notícia é o seguinte, ninguém lá no Flamengo, ninguém se reapresentou largado, entre aspas, como a gente diz aí no futebol, muito acima do peso. Não teve nada disso, muito pelo contrário. Pelo visto, os jogadores curtiram muito as férias, mas conseguiram manter ali o ritmo de treino, porque todo jogador
o Flamengo passa uma cartilha para os atletas. Não é obrigando os atletas a fazer exercício durante as férias. Férias são férias, é para o cara curtir. Mas, pelo visto, eles seguiram essa tal cartilha aí, que minimiza o prejuízo, ou seja, eles se apresentam melhor. Opa, o Flamengo divulgou aqui. Ah, não, nada, são apenas homenagens a Zagallo e a Denir, que faleceram recentemente, então um abraço na família aí. Mas é isso, ninguém se apresentou lá no Flamengo acima do peso, é muito feio, a condição física é lamentável, nada disso. Muito pelo contrário, a equipe responsável ali pelas avaliações, a equipe ficou extremamente feliz e contente pelo que viu nesse primeiro dia de reapresentação, nesse primeiro dia de pré-temporada. Um fato curioso foi que o Pedro, atacante do Flamengo, passou por uma cirurgia no olho e ele até treinou aí com óculos escuros lá no CT e, pelo que a gente pôde apurar, ele passou por cirurgia nos olhos para corrigir a questão de miopia e astigmatismo. Pois é, quem entende aí, foi o que o Pedro fez e durante o mês de janeiro, quando tiver sol, ele vai treinar com esse óculos escuros por recomendação da equipe médica. Outra informação, o Tite pediu mais um jogo nos Estados Unidos, lembrando que em breve o Flamengo vai viajar aos Estados Unidos para dar continuidade à pré-temporada lá em Orlando, e o Flamengo vai realizar um amistoso contra o Orlando City, e o Tite pediu mais um jogo lá nos Estados Unidos e fará a partida contra o Philadelphia Union, em Tampa. O duelo acontecerá antes do amistoso entre o Rubro Negro e o Orlando City. Os moldes e as datas ainda estão sendo discutidos. Pois é, fica aí a informação para quem vai acompanhar o Flamengo lá em Orlando nessa pré-temporada, nesses amistosos. Falando agora de mercado da bola, porque o Corinthians está entrando firme na briga com o Flamengo, com o Fluminense, pelo atacante Luiz Henrique. Porque hoje eu conversei com um dirigente do Betis, clube que o Luiz Henrique pertence, e esse dirigente do Betis me revelou o seguinte: Venê, o Corinthians, na sexta-feira pela manhã, mandou uma proposta para a gente que, na nossa visão, é melhor do que as propostas de Flamengo e Fluminense. E aí eu questionei, melhor por quê? E a pessoa respondeu, pelas condições financeiras apresentadas ao Betis e também ao jogador. A proposta foi melhor também para o jogador. Para o Betis, o Corinthians apresentou o seguinte modelo de negociação: empréstimo de Luiz Henrique durante 1 ano e uma obrigação de compra se ele disputar pelo menos 70% das partidas do Corinthians na temporada 2024. Qual é o valor da obrigação de compra? Eu ainda não descobri. Mas tanto o Flamengo quanto o Fluminense propuseram ao Betis um empréstimo com opção de compra. São coisas totalmente diferentes. Mas o Betis ainda não deu ok ao Corinthians para prosseguir, para dar continuidade à operação. Porque o Betis, com muita paciência, ainda espera propostas melhores. A prioridade do Betis é vender o jogador, não é fazer empréstimo com opção ou obrigação de compra. A ideia é vender logo nessa janela de transferência. E o Betis, sem pressa, vai aguardando. Mas, de fato, hoje o Corinthians está na frente de Flamengo e Fluminense porque fez propostas melhores, tanto para o Betis quanto para o jogador. Para finalizar nosso vídeo, muita gente me perguntando sobre Davi Luiz no Fortaleza. Eu não sei se algum jornalista noticiou isso ou virou boato em rede social, mas no Flamengo me falaram que não chegou nada oficialmente. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, pessoal, essas aqui foram as nossas informações aí, né, de hoje. Espero que vocês tenham gostado e já comente aqui, pessoal, a respeito aí, né, dessas contratações aí do Luiz Henrique, né? O Flamengo deve entrar nessa briga aí e tentar a contratação, né, do jogador do Real Betis. Luiz Henrique é um jogador novo, né? Que pertence aí ao Real Betis e cria do Fluminense, né? Então, eu já quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas, se o Flamengo deve ou não fazer essa investida pelo Luiz Henrique, né? Também, pessoal, o Flamengo hoje, né, vai fazer a apresentação oficial, né, do De La Cruz, né? Ele que chega no Rio de Janeiro hoje, mas a oficialização de apresentação do jogador só vai acontecer na sexta-feira, junto, né, com a apresentação de renovação do Bruno Henrique até
2026, né? Então, comente aí, pessoal, o que você achou, né, dessa contratação ainda, né? Você acha que o Flamengo deve contratar mais jogadores? Comente aqui também, que é muito importante você deixar um comentário, né? Na minha opinião, o Flamengo tem sim que entrar nesse mercado, né? Não desesperado, mas sim buscar, né, reforçar posições. Na minha opinião, hoje posições bastante carentes. O Flamengo hoje tem apenas o Ayrton Lucas como lateral esquerdo. Na lateral direita ali, né, tem 3 jogadores, mas não vejo nenhum jogador com potencial de ser o titular absoluto ali, né? Dizer, não, esse cara vai ser que nem o Rafinha de 2019, né? De 2022, que nem Rodinei foi. Então, no final da temporada ali, né, não tem esse jogador ainda na lateral direita que a gente consiga ver com esses olhos e dizer assim, Mateuzinho vai ser o titular absoluto. Não tem como afirmar isso. O Wesley também não tem como. Varela mal tá jogando. Então, o Flamengo deveria sim buscar, né, mais um jogador para cada posição, né? Tanto para lateral esquerda como para lateral direita. E eu não vejo o Flamengo, né, sondar esse lateral direito. Apenas sonda aí o lateral esquerdo, né, que tratando aí do Matias Vina, também do Juninho Capixaba e também, né, do Alexandre aí, que muito se fala que o Tite até aprovaria essa contratação, né? E vocês, meus amigos que estão aí desse outro lado, vocês aprovariam a contratação do Alexandre no Flamengo, um jogador que aí já está com 32, 33 anos, né, um jogador já veterano, não vai permanecer na Juventus, segundo as informações, e o Flamengo teria esse interesse, né, para ser um lateral esquerdo que chegaria para disputar a posição com Ayrton Lucas, né? Sem dúvidas, se o Alexandre chegar, o Flamengo no poder ofensivo não vai ter aquele corredor na lateral que nem acontece com o Ayrton Lucas, né? Vai ser tipo um terceiro zagueiro quando jogar com o Alexandre, né? Liberando mais os pontas daquela posição. Já com o Matias Vinha, o Flamengo ia conseguir ter esse poder ofensivo e defensivo, né? Já que é um jogador que ataca muito bem e também defende muito bem, né? Então acho que o Flamengo deveria sim investir aí no Matias Vinha, né? Até porque é um jogador de 26 anos, um cara ainda muito novo, né? Comparado à idade do Alexandre, né? Essa aqui é a minha opinião. E você comenta aí e deixa a sua opinião. Vale lembrar, né, que tanto Alexandre como o Matias Vinha, os dois jogadores atuam no futebol italiano, né? O Matias Vinha pela Sassuolo, emprestado aí da Roma, e o Alexandre pertence à Juventus, né? Aí, esses dois jogadores, né, chegaria para poder, né, um ou outro ali ser o titular, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo deveria sim contratar Matias Vinha pela idade, né? Pelo poder ofensivo e defensivo que ele tem, né? Um jogador que, na minha opinião, seria mais completo. E comente aqui também, deixa a sua opinião, né? O que você acha a respeito dessa informação, né? Segundo as informações também, Davi Luiz, essa informação não procede, né? De que ele vai sair do Flamengo, do Flamengo, realmente não procede. E continua essas tentativas de contratações do Flamengo, né? Também comente aqui, pessoal, na sua opinião, né? Quem é melhor, né, no auge ali, Everton Ribeiro ou Dela Cruz, né? O Cicinho falou, né, que o Dela Cruz não seria esse jogador todo para a equipe do Flamengo, né? Falou que o Flamengo é favorito, mas o Dela Cruz não é tudo isso, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião se Dela Cruz é ou não tudo isso. Na minha opinião, é um grande jogador, beleza? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostem, né? Deixe um comentário aqui o que você achou a respeito disso e comente. Quem foi melhor no auge, Dela Cruz ou Everton Ribeiro? Comente aqui que é muito importante. Deixe muito like nesse vídeo, pessoal. Vamos ver se a gente consegue bater a meta aí de 100 likes. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. Então eu conto com a sua ajuda para deixar o like nesse vídeo e ajudar a bater a meta aí de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, comente também o que você achou do vídeo e também quem foi melhor no auge, Dela Cruz ou Everton Ribeiro, comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Se Deus permitir, em breve voltarei com mais informações do Mengão.